Vivendo um momento complicado, o PSG recebe o Bayern de Munique aqui no Parque dos Príncipes nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Temos muita coisa para falar sobre essa equipe francesa. Primeiro, esse momento ruim, são 4 derrotas em 2023 em 10 partidas, sendo as 2 últimas partidas derrotas. Uma delas, uma desclassificação para o Marseille na Copa da França e depois uma derrota no final de semana por 3-1 contra o Mônaco. É verdade que é um 2023 que o PSG não só caiu de rendimento coletivamente, individualmente, também alguns jogadores, mas teve lesões importantes. O Messi, por exemplo, não esteve no final de semana, o Mbappé vem de uma lesão. A boa notícia desta prévia de partida antes é que o Mbappé estará disponível, assim como Messi. Neymar já está confirmado. A grande questão é que o extracampo do PSG parece estar sempre fervendo quando temos uma partida de Liga dos Campeões. No final de semana, a gente teve a notícia de que existiu uma discussão entre Neymar e Marquinhos e o diretor do PSG, o Luiz Campos. No meio do jogo, quando o PSG já perdia para o Mônaco, o diretor português foi no vestiário cobrar, e aí a informação é de que ele foi cobrar vontade, garra, entrega dos jogadores, e Neymar e Marquinhos discordaram desse ponto, dessa análise do diretor. O Neymar, inclusive, em coletiva nesta segunda-feira, confirmou que teve sim essa discussão, mas foi uma discussão que faz parte de que existem brigas, existem, enfim, discussões no futebol, mas que não uma ruptura, e que foi uma discussão, mas não exatamente uma ruptura, uma briga. Mas é algo que sempre aparece nas partidas antes de Liga dos Campeões. O Neymar, inclusive, também falou sobre isso na coletiva, que é algo que incomoda os jogadores, esse tipo de coisa que muitas vezes é melhor ser conversada, é melhor ser tratada no vestiário, mas é passado também pelo lado de fora. O PSG, então, chega nessa partida com desfalques pequenos, mas com essa dúvida grande se o Mbappé estará realmente 100% disponível para a partida. Messi e Neymar aí sim terão que colocar a responsabilidade embaixo dos braços para tentar vencer o Bayern de Munique, que vive uma fase muito melhor. É verdade, Clarinha. O Bayern de Munique vive sim um bom momento depois de um início um pouco conturbado em 2023, com alguns empates. O time sentiu bastante a eliminação da Alemanha na Copa do Mundo do Catar, né, na fase de grupos. A base desse time de Bayern de Munique é a seleção da Alemanha, com jogadores como Gnabry, Sané, Musiala, Goretzka, Kimmich, o próprio Neuer, que está machucado até o final da temporada. Mas a verdade é que o Bayern conseguiu também driblar este mau momento, se é que podemos chamar dessa forma, e nesse momento já está muito melhor, com 3 vitórias consecutivas, classificação na Copa da Alemanha e também a liderança da Bundesliga. Se o PSG está assim, o Bayern está assim. E podemos dizer que esse Bayern mete medo, especialmente na Liga dos Campeões da Europa. No grupo da morte desta edição da Champions, o Bayern foi a própria morte para os seus adversários. Conseguiu bater no Barcelona, na Inter de Milão, atropelou também o Vitória Pilsen e conseguiu a classificação com 6 vitórias em 6 partidas. O departamento médico do Bayern de Munique está recheado, mais do que o Paris Saint-Germain, apesar da crise do lado dos franceses. Mané não vai poder jogar, como eu disse, Manuel Neuer, porque quebrou a perna esquiando, está fora dessa partida também, aliás, está fora da temporada. Lucas Hernandes também é desfalque, Mazraoui, mas mesmo assim o Bayern já tinha ido muito bem na janela de verão, foi muito bem de novo na janela de inverno e trouxe soluções que já chegaram jogando. O caso do goleiro Sommer, que foi bastante elogiado na coletiva de imprensa de Nagelsmann nesta segunda-feira, e também o caso de João Cancelo. O Bayern de Munique tem muitas soluções para os problemas que tem em casa e chega, mesmo aqui em Paris, para essa primeira partida como favorito, pelo menos na opinião de Coman e de Nagelsmann, que deram entrevista nessa segunda-feira. O San Siro recebe 2 equipes que tentam buscar na Liga dos Campeões uma espécie de salvação para a temporada. O Milan vive menos urgências, já que conseguiu sair da fila do Campeonato Italiano depois de 11 anos de jejum na temporada passada com a conquista do Scudetto. Mas a temporada atual é um pouco frustrante, o time está na 5ª colocação da tabela, consegue uma vitória no fim de semana contra o Torino, mas vinha de uma fase tenebrosa com derrotas pesadas para Sassuolo, Lazio, Inter de Milão, enfim.
Do lado do Tottenham, a inconstância é a marca desse time do Antônio Conte na temporada. Um time que é capaz de vencer o Manchester City e depois ser atropelado, como foi neste fim de semana para o Leicester. Um time que já trouxe grandes notícias para o futebol inglês temporadas atrás, mas que na atual briga contra o rebaixamento e atropela o Tottenham com uma facilidade impressionante. Então, são duas equipes que buscam essa recuperação, buscam essa boa notícia logo na maior competição de clubes do mundo. O Milan volta a disputar a fase de mata-mata depois de 9 anos de ausência. É um dos maiores campeões da história dessa competição, como sabemos, são 7 taças, 11 finais, e o Tottenham, depois de 2 temporadas de ausência, volta para a Champions, volta para o mata-mata. Lembremos que em 2019 os Spurs chegaram à inédita final, perderam para o Liverpool, mas enfim, foi um momento em que parecia que o Tottenham estava pronto para dar o passo seguinte e desde então deu passos para trás. Vamos ver como que vai ser o resultado dessa partida, mas enfim, temos o cenário, o pano de fundo aqui para essa partida no San Siro.